Nós vamos abrir a palavra agora, livro de Êxodo, capítulo de número 20, e o Espírito do Senhor vai continuar falando conosco, como falou na adoração, como falou agora na apresentação. Todos os que estiverem receptivos receberão a mensagem de Deus desta noite. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Aleluia. Todos encontramos? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos orar? Senhor Deus, que a Tua palavra poderosamente seja liberada nesta noite e mais uma vez sejamos tratados por meio dela. Pai Santo e poderoso, nós somos tão gratos a Ti, Senhor, por Te conhecermos nesse momento da nossa vida. Ó Deus, por finalmente enxergarmos a verdade a Teu respeito, que Tu és o único Deus, que Tu és o único Senhor. E que a nós é dada a oportunidade de ter um relacionamento contigo, nos moldes que o Senhor estabelece. Então nós queremos hoje que o Senhor nos dê entendimento destes moldes, desses requisitos que o Senhor estabelece, para que nós possamos, ó Deus, manter essa comunhão contigo, que é tão especial para nós, que é vital para a nossa vida. Dá-nos entendimento da Tua verdade mais uma vez, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Por favor, senta no seu lugar. Nós vamos dar seguimento ao nosso tema, do qual estamos falando a cada 15 dias, que são os mandamentos que o Senhor deu ao povo de Israel no Antigo Testamento, registrados aqui no capítulo 20 de Êxodo. Eu queria que você olhasse para mim, por favor, e me desse toda a sua atenção. Nós estamos no terceiro dos 10 mandamentos. Já vimos que no primeiro deles, o Senhor Deus conversando com o seu povo, depois de haver se revelado àquele povo, com demonstrações muito específicas e especiais do seu poder sobrenatural, de modo que não houvesse da parte deles mais nenhuma dúvida a respeito da existência desse Deus, que não se apresentou a eles fisicamente, mas revelou a eles o seu poder, e que de fato Ele é real e estava ali oferecendo uma aliança para que aquele povo se tornasse o seu povo. Então, naquele primeiro mandamento, o Senhor lhes diz: não terás outros deuses diante de mim. E nós estudamos naquela oportunidade que o Senhor, dessa forma, estabelece na vida daqueles que se chamam povo de Deus, o regime de fé chamado monoteísmo. Então, aquele povo entendeu que quem recebe a Deus, o Criador, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, como seu Deus, não tem outros deuses. Só Ele é o nosso Deus. Essa é uma determinação dele mesmo para com o seu povo. Baseada em quê? Baseada no fato de que, de verdade, não existem outros deuses. De verdade, só existe um Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Creia quem quiser crer, descreia quem quiser descrer. Isso não mexe em absolutamente nada na substância dele, na posição dele. Ele é o que é, e o que ele é, ele sempre será. E felizes aqueles que o conhecem e o reconhecem como único Deus. No segundo mandamento, o Senhor estabelece, logo em coerência a esse primeiro mandamento, se entenderam que só há um Deus e se aliançaram com este que é o único Deus, então o Senhor no segundo mandamento lhes diz: não farás para ti imagens de escultura, nem se prostrarás diante delas, nem as adorarás. Nesse momento o Senhor estava aniquilando o sistema do politeísmo. Então não era suficiente que eles reconhecessem a existência do poderoso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Era necessário que eles renunciassem a quaisquer outras divindades que até então eles pudessem ter honrado e invocado. Eles deveriam reconhecer que aquilo era
um ensinamento falso e que eles não deveriam crer em outros deuses porque eles não existiam, e se não criam, não haveria por que continuar invocando e adorando deuses que agora sabiam que na verdade não existiam. E então nós estudamos naquela segunda mensagem desta sequência que eles entenderam que o ídolo na verdade não representava divindade nenhuma, posto que não há divindade nenhuma senão o único e verdadeiro Deus. Porém, oportunista como o reino das trevas saberia fazer uso dessa fé enganosa para se manifestar através do culto idólatra, fomentando e alimentando esse tipo de fé e de conduta que, na verdade, mantém as pessoas distantes do verdadeiro Deus. Então, o Senhor proíbe àqueles que tomam a Deus como seu Deus, reconhecem que o Deus de que se trata é o único e verdadeiro Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem toma esse Deus como sendo o seu Deus, a ele é dada esta imposição: não farás para ti ídolos, imagens de escultura, não se prostrará diante dela e não invocarás. Amém, meus irmãos? Hoje nós vamos meditar no terceiro mandamento. E você vai observando a coerência de um para com o outro. Como que ele requer o próximo passo. E o próximo que Deus estabelece é que não seja o nome do Senhor Deus usado de forma vã, de forma fútil, de forma desrespeitosa. O Senhor lidando com o seu povo, revelando ao seu povo quem Ele é, revelando ao seu povo a quem é a sua pessoa. O Senhor Deus esperava uma reação justa, coerente, diante dessa revelação. Que essas pessoas, agora conhecendo o verdadeiro Deus, entendessem que esta é a verdadeira majestade, a verdadeira dignidade, a verdadeira divindade. E reconhecendo ser essa pessoa que Deus é, eles deveriam lidar com Deus com alguma coisa muito diferenciada do que eles jamais tinham devotado a quaisquer outras divindades. Aliás, elas eram falsas e nem mereciam qualquer reverência. Mas agora o conhecimento do verdadeiro Deus requereria deles uma postura, uma atitude de respeito e temor. Isso é uma coisa da qual o Senhor não abriu mão para o seu povo no Antigo Testamento e não abre mão para o seu povo nos dias atuais. Ele se revela ao seu povo como quem Ele é, o Deus que é todo perfeito, uma pessoa magnífica, uma pessoa em quem não há falhas, uma pessoa em quem não há fragilidades, uma pessoa em quem não há falhas morais, uma pessoa em quem não há nada para Ele impossível. O seu poder abrange todas as áreas, todas as esferas. Ele é capaz de todas as coisas, ninguém pode contê-lo, ninguém pode detê-lo. Ele é perfeito em tudo que faz, a sua ética é perfeita, a sua moral é perfeita, a sua sabedoria é inigualável. Ele é simplesmente a perfeição das perfeições. E agora aquelas pessoas o conheciam. Então o Senhor lhes diz assim: como que você vai lidar com um ser como este? Com uma pessoa como essa, que é o Deus que agora você conhece. Você não pode imaginar que vai lidar com Ele por conta do convite que Ele faz e do quanto que Ele te estimula à comunhão com Ele, à intimidade com Ele, à proximidade com Ele. Você não vai lidar com Ele, em desculpa dessas coisas, de forma desrespeitosa. Por que não? Porque Ele não vai admitir isso. Porque embora Ele esteja aberto para um relacionamento caloroso com o homem, embora seja exatamente isso que Ele deseja e busca, quando Ele nos alcança, quando na nossa vida tão distanciada que era dele, o desejo dele é que tudo isso seja construído sem prejuízo do temor para com Deus. Porque o temor para com Deus, que é um respeito que a dignidade dele merece, está fundamentado naquilo que ele é. E ele nunca vai deixar de ser. Ele é todo poderoso e ele sempre será todo poderoso. Por mais que nos aproximemos dele, por mais que tenhamos uma convivência íntima e de liberdade com ele, isso nunca poderá justificar uma falta de respeito para com a sua pessoa.
porque Ele nunca deixará de ter a dignidade que Ele tem. Ele é o soberano, Ele é o todo-poderoso. Nós, diante dEle, não deveríamos nem sequer ser aceitos, mas porque nos ama e por conta da sua misericórdia, Ele não apenas nos aceita, Ele nos atrai à sua presença. Mas Ele deixa o seu povo muito bem esclarecido, que isso não significa aos olhos dos homens, que Deus está querendo ser coleguinha, amiguinho, no sentido de desrespeito, porque Ele não abre mão do temor respeitoso para com a sua pessoa. Isso é algo que deveria ser natural numa pessoa que conhece a Deus, que em algum momento da sua vida conhece o verdadeiro Deus. Mas a gente sabe que, infelizmente, existem muitas demonstrações de atitudes muito indignas para com Deus. E às vezes a pessoa pensa assim, não, a gente brinca assim, coloca o nome dele desse jeito ou daquele outro jeito, mas a gente tem muito temor de Deus. O Senhor Deus não separa uma coisa da outra coisa. O nome e a pessoa, aos olhos de Deus, têm o mesmo significado. Porque quando uma pessoa menciona o nome de outra pessoa, imediatamente o que lhe vem à memória? Ou lhe veio à memória a imagem dessa pessoa, essa pessoa propriamente dita, e então ela se lembrou do nome, ou ela se lembra do nome e imediatamente lhe vem à memória da pessoa. Então, dessa forma, quando uma pessoa menciona o nome de Deus, quem que está na memória dessa pessoa? O próprio Deus. Então, quando eu falar de Deus, em quem que eu estou pensando? Em Deus. E pensar em Deus deve me fazer lembrar quem é essa pessoa. É uma pessoa cheia de glória, cheia de perfeição, cheia de majestade, cheia de santidade. É a pessoa que domina céus, terra, embaixo da terra. Tudo que há no universo, tudo está na palma da mão dele. Todas as vezes que nós falarmos o nome dele, ele virá à nossa memória. Quando ele vier à nossa memória, nós vamos recordar quem ele é. E diante da lembrança de quem ele é, qual será a nossa reação? Qual deveria ser a nossa natural reação? Lembrando de quem que ele é, a nossa mente, a nossa memória, nos reportando ao que nós já sabemos a respeito dele. O que isso deve instigar na nossa alma? Um sentimento de adoração, um ímpeto de veneração, de nos prostrarmos humildemente diante dele. Essa deveria ser a reação natural de qualquer pessoa que, de fato, agora sabe que só há um Deus, o verdadeiro Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E não apenas sabe, mas o recebe como o seu Deus. Assume que pertence a Ele e Ele é o seu Deus. Essa pessoa tem um conhecimento e tem uma experiência com Deus. Ela agora não é mais uma pessoa ignorante, ela não ignora a verdade a respeito de Deus. Ela sabe a verdade a respeito de Deus e ela tem experiências com o verdadeiro Deus. Sendo assim, quanto mais ela for aprendendo de Deus e quanto mais experiências ela for acumulando com Deus, maior será na alma dela o temor para com Deus. O natural tem que ser isso. Porque o nosso ser se curva diante da majestade do Senhor. Porque a nossa pequenez se evidencia diante da grandiosidade, da majestade, da santidade, da perfeição do nosso Deus. Então o Senhor Deus está conversando com o seu povo Israel e Ele não está sugerindo, Ele está exigindo, ainda dizendo ao final desse versículo que não tomará por inocente aquele que usar o seu santo nome em vão. E o que significa, ou como se poderia usar o santo nome de Deus em vão? Nos nossos dias, por exemplo, pode ser dito o nome do Senhor Jesus, ou simplesmente se mencionar o nome Deus da forma frívola, casual, como um vício de linguagem. Isso pode virar na nossa boca nada mais, nada menos do que um vício de linguagem. Tudo que se fala, todas as frases que se usa, se coloca o nome de Jesus ou se coloca o nome de Deus, mas sem de fato aquela pronúncia estar gerando ou ser produto da nossa lembrança de quem de fato é esse Deus.
Então, se a minha boca está se acostumando a pronunciar esse nome assim, dissociado da imagem do verdadeiro Deus, do reconhecimento de quem Ele é, eu estou começando a fazer do nome de Deus um nome qualquer. Mas esse nome nunca poderá ser por mim considerado um nome qualquer. Haja vista que esse nome representa uma pessoa que jamais será uma pessoa qualquer. Então eu não deveria jamais me permitir isso. Colocar o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, como um hábito automático no meu linguajar. De modo que eu pronuncie o nome, sem de fato estar pensando de quem eu estou falando. Aí alguém poderia dizer, mas se é dessa forma, não é com desejo desrespeitoso. É apenas uma menção assim, uma frase comum que se vai acostumando a falar, mas o Senhor Deus está proibindo que o nome dele seja mencionado, dissociado, separado da pessoa dele. Ele está proibindo ao seu povo, toda vez que você mencionar o meu nome, a minha pessoa tem que estar na sua mente. Você tem que saber de quem que você está falando. Eu tenho que ser lembrado. Ou você está mencionando o meu nome porque se lembra de quem eu sou, ou ao mencionar o meu nome você se lembrará de quem eu sou. E a lembrança de quem eu sou comoverá o seu coração, produzirá em você uma reação de desejo de adoração, ou de se prostrar diante dele, de se humilhar diante dele, porque é justo que nós, meros humanos, tenhamos essa reação diante do Todo-Poderoso. O profeta diz em um lugar nas Escrituras, cale-se diante dele toda a terra, reaja diante dele, tenha uma reação justa diante dele. Você está diante da plenitude, da majestade. Isso não é coisa qualquer, ele não é uma pessoa qualquer. Você acredita que tem pessoas nos nossos dias que elas são capazes de usar o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, em piadas obscenas? Em piadas obscenas, em conversas que têm a finalidade de evocar na mente das pessoas alguma imagem que seja libertina, que seja imoral. As pessoas se sentem à vontade para pronunciar o nome de Deus em piadas obscenas, imorais, sujas, imundas. O que isso representa numa sociedade como a nossa, do nosso povo brasileiro, por exemplo? Um total desrespeito para com a pessoa magnífica do verdadeiro Deus, o Pai do nosso Salvador, Jesus Cristo. Porque as pessoas o fazem sem se sentir constrangidas, sem se sentir acanhadas, e elas se divertem. E elas introduzem o nome de Deus nas suas piadas sujas, como fosse o nome outro qualquer. Quer dizer, que estão mencionando o nome de Deus sem qualquer memória de quem se trata. Se trata do verdadeiro Deus. E fazer do seu nome motivo de piada é fazer da sua pessoa motivo de piada. Isso me parece uma coisa muito, muito perigosa. Porque ele está dizendo que é perigoso. Ele diz, eu não tomarei por inocente quem usar o meu nome de forma fútil, de forma vã, de forma desrespeitosa. Porque a maneira como eu uso o nome dele reflete o valor que eu dou à pessoa dele. Normalmente é assim que a gente faz com nossos conhecidos. Nós não colocamos o nome da nossa mãe numa piada suja, colocamos? Eu queria que você me respondesse. Nós estamos nesse ponto? Nós colocamos o nome da nossa mãe numa piada obscena? Hein? Por que não? Respeito. Nós não usamos de piadas obscenas, eu estou falando em tese. Mas imagina se nós fôssemos desse tipo de pessoas, que nos divertíssemos com coisas bem ordinárias mesmo, coisas de pouquíssimo valor moral. Nós usaríamos o nome da nossa mãe numa piada com essa finalidade? Não, por que não? Por causa do respeito. Então, por aí você vê que quando se começa a colocar o nome de uma pessoa nesse tipo de linguajar, é uma declaração e uma demonstração de ausência de respeito.
Se chegássemos a esse ponto de nos sentirmos à vontade de colocar o nome da nossa mãe numa piada obscena, qual que seria o retrato do nosso relacionamento com ela? Um relacionamento desprovido de respeito. E se nós tivéssemos para com ela um relacionamento desprovido de respeito, isso não significaria que ela deixaria de ser uma pessoa sem respeito, mas significaria que nós estaríamos numa trajetória perigosíssima de vida. Porque ela é a pessoa que dá o norte para a nossa vida. É ela que coloca os limites da nossa vida. É ela que mostra para nós o que é certo e o que é errado. E se nós não temos para com ela respeito, tudo que ela nos disser vai entrar no ouvido e sair pelo outro. Porque a ausência de respeito refletirá na maneira como nós vamos receber o que aquela pessoa tem para nos dizer. Se nós não temos mais respeito para com Deus, ao ponto de colocarmos o seu santo nome em piadas imorais, isso significa que tudo que Ele nos disser será para nós de nenhum valor. Nós não teremos consideração pelos princípios que Ele colocar diante da nossa vida. Por quê? Porque não estaremos diante de uma pessoa a quem respeitamos e tememos. Então, a ausência do respeito e do temor para com a pessoa de Deus, para com o nome de Deus, não coloca Deus em perigo nenhum. Ele continua sendo o que é. Quer a gente o respeite ou não. Ele é o que é e isso não se altera. Mas isso revela que eu estarei em perigo. Porque significa que eu estou caindo num abismo trágico. Eu estou deixando de reconhecer uma verdade que ninguém jamais vai conseguir alterar. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus de todo o universo. Ele é a majestade, diante de quem todo ser que vive, prostre-se diante dele, exalte o seu nome, engrandeça a sua glória, trema diante da sua presença. Se isso não existe mais em nós, se estamos tão acostumados com Ele e nos sentindo à vontade para fazer piada com o nome dEle, significa que nós não damos mais nenhum valor à sua palavra, pois se não respeitamos a sua pessoa, por que respeitaríamos a sua palavra? Por vezes a piada não é imunda, é apenas as tais anedotas, cuja finalidade é distrair, é divertir. As piadas de comediante, simplesmente para fazer os outros gargalharem, achar a gente interessante e simpático. E existe na nossa sociedade brasileira, pelo menos, esse hábito que parece tão comum. E porque é comum, parece que é insignificante, é sem maior importância. Mas pelo que nós estamos estudando na palavra do Senhor hoje, esse é um erro gravíssimo, a respeito do qual o Senhor está dizendo: eu não darei por inocente aquele a quem eu já conversei a respeito disso. E no meio da nossa população brasileira, você vai encontrar isso nas filas de banco, nas filas de ônibus, nas filas do açougue, você vai encontrar isso na sala de espera do médico, você vai encontrar isso nas poltronas dos ônibus, você vai encontrar isso nas rodinhas de amigos. Pessoas que gostam de contar anedotas para poder fazer as outras rirem. E quantas vezes o nome poderoso de Deus é incluído com essa finalidade de divertir outras pessoas, vulgarizando o nome do Todo-Poderoso. O Senhor Deus, talvez eu e você digamos: nossa, mas não deve ser nada tão grave assim, coitadinha. A pessoa não tem nem noção de que está fazendo. Exatamente. Se ela não tem noção de quem é esse Deus, não mencione o nome dele. Porque quer ela tenha noção, quer ela não tenha noção, Ele é o que é. Ele é o que é. Nós deveríamos ter um pouco mais de juízo. E quando eu digo nós, eu digo a espécie humana. Deveríamos ter um pouco mais de juízo e entender. Se não sabemos ainda, não temos conhecimento intelectual a respeito do verdadeiro Deus, não temos experiência com o verdadeiro Deus, nós precisaríamos nos calar a respeito dele. Seria mais sensato. Nada a dizer então. Porque há quem diga assim: ele não existe, mas vai que existe. Então só essa possibilidade deveria calar as pessoas que não conhecem esse Deus, que se dirá aquelas que conhecem. Quando o Senhor Deus diz e proíbe que se use o seu santo nome em vão, Ele está dizendo: isso não
diminui em nada a sua glória, mas isso revela que a situação da pessoa que o faz é trágica. Eu estou falando com você de uma sociedade na qual eu estou incluída e você também, aonde lá, do lado de fora daquele grupo de pessoas que não servem a Deus, isso parece tão comum, tão sem maiores consequências. E às vezes nós, por convivermos nesse tipo de comportamento, nós estamos muitas vezes aprendendo com eles. Nós estamos muitas vezes deixando que o nome de Deus, que o santo nome de Jesus Cristo, se torne apenas um vício de linguagem na nossa boca. Eu estou clamando ao Espírito Santo enquanto prego para você nessa noite, que Ele realmente comova o nosso coração, para que nós tenhamos essa oportunidade hoje, de dar esse salto de qualidade na nossa postura diante do Deus que nós servimos. A palavra diz, cale-se diante dele toda a terra. A palavra diz, todo joelho se dobre e toda a língua confesse que só Ele é Senhor. Desde que eu sei de quem se trata, eu não posso concordar comigo mesma de considerar que eu deva mencionar o nome dele, sem que a minha mente se recorde de quem se trata. E ainda que eu mencione o nome dele e a minha mente se recorde de quem se trata, eu não posso, diante dessa lembrança, me dar o direito e me sentir em liberdade de usar esse nome de uma forma leviana ou sem nenhum significado. Por quê? Porque é impossível me lembrar de quem ele é e não tremer e estremecer diante dessa verdade. Se já estou nesse ponto, então eu estou numa situação espiritual desesperadora. Porque nós nos relacionamos com alguém que é simplesmente aquele que nos sustenta com vida na face da terra. Nós simplesmente não respiraríamos, não teríamos levantado da cama hoje, se não fosse essa vontade dele para a nossa vida. Nós não nos garantimos e nem garantimos a nós mesmos absolutamente nada. Tudo vem dele. Todas as riquezas e graças e bênçãos e favores e provisões e proteção, tudo vem dele. Nós somos simplesmente, totalmente dependentes deste Deus, que é dono de todas as coisas. Ele é o dono, ele é o proprietário de todas as coisas. Mesmo que as pessoas não queiram crer nele, mesmo que as pessoas entrem em conflito com ele, mesmo que as pessoas façam os seus discursos contrários a ele, o fato é que, quer creiam, quer não creiam, todas as vidas pertencem ao Senhor. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Tudo que há no universo físico, tudo que há nos corpos celestes, tudo tem um dono só. O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus. Ele é soberano, Ele está acima de tudo e de qualquer coisa. Além dele não existe mais nada. Ele está no topo. Ele está lá desde quando? Desde sempre. Ele vai estar lá até quando? Para sempre. Por isso ele está conversando com o seu povo, porque o seu povo estava aprendendo de quem se tratava, mas ele sabia quem ele é. E ele requer do seu povo e ele diz, respeito. Temor respeitoso, comunhão, proximidade, intimidade, sem prejuízo do temor respeitoso. Demonstre isso. E depois nós vamos ver nos próximos mandamentos outras formas que ele requer que nós demonstremos esse temor para com ele. Mas nesta noite nós estamos estudando este ponto, onde ele proíbe que o seu nome seja tratado de forma casual ou de forma imoral, ou de forma zombeteira. E ele está dizendo isso, não para a proteção de si mesmo, mas para a proteção da nossa própria pessoa. Amém, meus irmãos? Muito bem. Quando o Senhor Deus, Ele se dá a conhecer a uma pessoa, Ele vai revelando, obviamente não vem todo esse ensinamento, ou essa revelação de uma vez, porque nós nem suportaríamos, mas Ele vai nos mostrando cada dia mais, quão maravilhoso Ele é, quão glorioso Ele é, quão grandioso Ele é. A alma que vai percebendo isso, ela está sempre propensa a se prostrar diante do Senhor.
Sabe, é uma tendência que a mínima lembrança de quem ele seja já traz lá do fundo da alma glória a Deus. Não é por vício de linguagem, é porque a memória de quem ele é já nos instiga à adoração, já nos faz responder ou corresponder a isso, com uma prostração, uma humilhação diante dele. Nós nos prostramos diante dele, nós ficamos prostrados ante a sua glória. Nós podemos estar agitados, nós podemos estar muito agitados pelas providências do nosso dia a dia, mas quando nos lembramos do nosso Deus, a nossa agitação perde a importância, porque naquele momento o que prevalece na nossa alma é o desejo de nos prostrar. Tudo perde a importância quando lembramos quem é o nosso Deus. Sabe o que a nossa alma faz? Ela se dobra, mesmo que o corpo continue de pé, porque às vezes estamos no trabalho, porque às vezes estamos caminhando na rua, mesmo que o corpo continue sentado, porque às vezes estamos no trabalho assentados, ou estamos ao volante assentados, não importa, mas a nossa alma se prostra, só de lembrar. Toda vez que cantamos uma canção e a canção menciona o santo nome de Deus, nosso coração se acelera no peito. Por quê? Porque nós sabemos de quem se trata. Porque não é apenas um nome, representa uma pessoa. E nós conhecemos essa pessoa. E essa pessoa é magnífica. O Senhor Deus pede esse culto, pede essa dedicação. E Ele não está exagerando. E Ele não está se autopromovendo de forma alguma. Ele está apenas sendo justo. E é justo que assim nós reagimos a Ele. O Senhor nosso Deus é tremendo, meus amados. E nós precisamos dar uma olhada e tentar medir como de fato está a nossa correspondência à revelação que Ele tem feito dEle mesmo a cada um de nós. Nós vamos ter uma noção disso, justamente desta maneira como estou descrevendo para você. Todas as vezes que eu penso em Ti, Senhor, como é que eu me sinto? Todas as vezes que eu me lembro de Ti, Senhor, o que isso faz em mim? Todas as vezes que menciono o Teu nome, meu Pai, o que isso produz dentro de mim? Se a gente virar aqui agora e dizer, pastora, de verdade, nada. A não ser que eu esteja no culto. A não ser que eu esteja no culto e então o ambiente é favorável. O clima é de adoração. O clima é de reverência. Então eu sinto algumas coisas. Então realmente me favorece de alguma maneira. Mas para falar a verdade com a senhora, várias vezes nos dias da minha vida, eu ouço o nome dele, alguém fala o nome dele perto de mim, eu mesmo pronuncio o nome dele, assim, até sem perceber. Eu às vezes estou cuidando dos meus afazeres, eu fico cantarolando alguma coisa, e quando acaba eu penso assim, nossa Deus, já acabou o louvor, eu nem lembro se eu cantei esse pedacinho ou aquele outro pedacinho. E a gente vai se tornando assim, tão indiferente. E a gente pensa, meu Deus, eu posso estar incorrendo nesta falha gravíssima. E o Senhor está me alertando nessa noite. Não use o meu nome de maneira casual. Por que não, Senhor? É sem maldade, mas não é apropriado. Porque todas as vezes que você mencionar o meu nome, a sua memória tem que lembrar de quem se trata. E quando a sua memória lembrar de quem se trata, todo o seu ser se prostra para adorar. Porque é justo que nós correspondamos a tanta majestade, nos prostrando para adorar. Senhor, eu me lembro de Ti nesse momento, e a minha alma reconhece quem Tu és, mas eu estou tão preocupado com minhas dívidas, eu estou tão preocupado com meus problemas, que eu não consigo, eu não tenho vontade de adorar, eu não tenho vontade de... Não. Nada pode interferir no culto que eu presto ao meu Deus. Ele é um Deus vivo e verdadeiro. Todas as vezes que eu me lembrar de Ti, Senhor, eu me esquecerei de tudo mais, porque a lembrança de Ti tomará conta de todo o meu ser. E quando isso acontece, Senhor, eu não consigo me manter indiferente. A minha alma se expressa diante do Senhor, e eu te digo lá do fundo do meu coração, Tu és adorado,
Tu és adorado, Tu és adorado. Deus, como eu te adoro. Deus, como eu te adoro. Deus, como Tu me fazes bem. Deus, como é maravilhoso te conhecer. E aí, nós vamos percebendo que quanto mais respeito, quanto mais temor, quanto mais reverência temos para com Ele, mais Ele se aproxima de nós, porque não há perigo de nós agirmos de forma sacrílega diante de uma pessoa conforme o nosso Deus. Nós não cometeremos sacrilégio, desrespeito àquilo que de verdade é santo. Às vezes na nossa vida antiga de ignorância espiritual, nós éramos tão respeitosos com coisas que na verdade não eram divinas. Nós éramos cautelosos com aquelas coisas. Nós éramos, muito zelosos daquelas coisas que de fato não eram divinas. Porque agora lidando com o de fato sagrado, porque agora nos relacionando com quem de fato é Deus, nós vamos nos permitir isso. Nós vamos imaginar que seja coisa comum lidarmos com Ele desta forma, de uma forma tão casual, que lembrar dEle, lembrar do nome dEle, não nos faça lembrar da pessoa dEle. Ou ainda que lembremos da pessoa dEle, isso não produz em nós uma humildade, uma humilhação, o nos prostrar na presença do Senhor. Quando o Senhor Jesus conversa com a mulher no poço de Sicar, em Samaria, Ele diz assim: Deus é Espírito e está procurando alguma coisa. Ele está procurando o quê? Ele está procurando o quê? Quer dizer que não é qualquer barulho que Ele recebe como adoração. O que Ele está querendo então? Ele está querendo um culto onde tudo seja bem ensaiadinho e ninguém saia da nota? É isso que é verdadeiro adorador? Não, verdadeiro adorador não adora só na hora do culto. Verdadeiro adorador adora o dia inteiro, adora todos os dias, adora o tempo todo. O que move essa adoração? A lembrança dEle, só de lembrar quem Ele é. Menciona o seu nome com respeito. Menciona o seu nome com reverência. Anda na sua presença, lembrando o tempo todo: eu não sei se estou agindo da forma tão perfeita quanto deveria agir diante da majestade gloriosa do meu Deus. Mas aquilo que estiver no meu alcance, eu farei para demonstrar, Senhor, quão temente eu sou para contigo. Quanto eu reconheço a minha felicidade de poder conhecer uma pessoa como o Senhor. Eu poderia ter morrido sem esta graça, mas o Senhor me favoreceu e eu conheço o verdadeiro Deus. A tua palavra diz que um dia todo olho o verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus é Senhor. Isso vai acontecer quando? Um dia. Todos farão isso. Mas todos os dias, alguns já fazem isso na face da terra. E eu creio que alguns estão conosco aqui nesta noite. Porque nós não estamos esperando aquele dia. Hoje nós já confessamos, nós já dobramos os nossos joelhos e nós já declaramos que Ele é nosso Senhor, nosso único Senhor. Quando a palavra de Deus alerta a nação de Israel a respeito disso, era porque isso era uma necessidade no relacionamento daquelas pessoas com Deus. Porque Deus não suportaria, aceitaria, se submeteria a um tratamento desrespeitoso. No Antigo Testamento você vai encontrar vezes em que isso ocorreu. E como eram os requisitos daquela aliança, muitas vezes o Senhor fulminava a pessoa imediatamente, por causa da profanação, por causa de não tratar de forma respeitosa aquilo que era sagrado. O Senhor, depois de ensinar, depois de instruir, depois de mostrar qual que deveria ser a postura certa, quando eles com rebeldia agiam de forma desrespeitosa, você vai encontrar no Antigo Testamento algumas descrições de momentos em que Deus imediatamente enviava o seu juízo, e as pessoas eram fulminadas aos olhos das outras, e elas então davam um passo atrás e pensavam: realmente, não se pode brincar com este Deus, Ele tem uma honra que lhe é própria,
e ele simplesmente não admite que essa honra seja desrespeitada. Hoje, por não vermos o Senhor Deus fulminar ninguém diante dos nossos olhos, talvez nós pensamos, não é coisa tão grave mais, Ele não requer isso tanto assim mais. E eu queria então ir com você para o Novo Testamento. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 19. Diz a palavra do Senhor: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. São palavras que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, conversa com os servos de Deus, com o povo de Deus da nossa era. Palavras para nós. O mandamento está confirmado. O nome de Deus precisa ser honrado. O nome de Jesus Cristo precisa ser honrado. Agora, por favor, olhe para mim e me dê sua atenção. Como cristãos, talvez a gente se defenda aqui agora e diga: Senhor, tu sabes que eu não faço isso. Ainda que convivo com pessoas que o façam, mas eu não tenho feito isso. Não uso o teu nome como fosse um vício de linguagem, de forma displicente e casual, mostrando claramente que mencionando o teu nome, não me lembro de quem tu és e nem me prostro diante da tua glória. Eu não faço isso. Tu sabes que eu tenho me vigiado, eu não tenho agido dessa forma. Senhor, tu também sabes que eu não falo piadas obscenas e então não coloco o seu nome nelas porque eu não as pronuncio. Eu não coloco o teu nome em coisas imorais. Tu sabes também, Deus, que não sou dado a contar anedotas, ficar inventando histórias para fazer os outros rirem. Então, Senhor, eu também não falo o seu nome em vão, em anedotas. Então eu vou embora para minha casa hoje bem sereno, bem tranquilo, porque o Senhor está colocando diante de nós um ensinamento seríssimo e que nos deixaria muito assustados se nós estivéssemos incorrendo nessa prática, mas graças a Deus eu não estou agindo dessa forma. Então eu vou embora para minha casa tranquilo e sereno, porque não tenho tomado o seu nome em vão. Porém aqui, no que Paulo escreve a Timóteo, ele fala de outra forma, como nós podemos estar tomando o nome do nosso Deus em vão. Nós somos o povo que chama Jesus Cristo de nosso Senhor. Nós dizemos em todos os lugares da sociedade onde nós vamos que nós somos cristãos. Se dizer cristão significa tomar o nome de Cristo, anunciar que pertence ao povo que recebe Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então Paulo diz assim: todo aquele que pronuncia, que profere, que assume o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Olhe para mim, por favor. Do que ele está dizendo? Quando ele fala de iniquidade, ele está falando de condutas antibíblicas. Ele está falando de comportamento que a Bíblia não aprova. Ele não está falando de comportamento que uma denominação não aprove. Ele não está falando de comportamento que uma liderança religiosa não aprove. Ele está falando de um comportamento que a palavra de Deus não aprova. Ele está falando de comportamentos e condutas que o Deus que nós tomamos como nosso Deus não aprova. Então Paulo diz assim: aquele que diz que pertence a Deus, aquele que pronuncia e profere o nome de Deus como sendo seu Deus, que confessa que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, que chegou ao ponto de tomar o batismo nas águas, um monumento que Cristo deixou para evidenciar o teu compromisso com Cristo, a tua aliança com Cristo. Você tomou o santo batismo nas águas como demonstração da tua aliança com Cristo. Paulo está dizendo: se você fez isso, você demonstra que você não é mais ignorante a respeito de quem Ele é. Você já sabe quem Ele é. Você já o conhece, você já tem informações a respeito dele, você já tem noção da grandeza dele, da glória dele, da perfeição dele, da santidade dele, da sabedoria dele, do poder dele. Você não viu tudo que ele é, mas você tem noção de quem ele é.
Por isso você se rendeu a Ele. Por isso voluntariamente e sinceramente você entregou a tua vida para Ele. Você deu uma demonstração pública disso, descendo as águas do batismo. Você dessa maneira contou para os teus parentes que agora você tem aliança com Jesus Cristo. Você contou para os teus colegas de trabalho, você contou para a população da tua cidade, você contou para o mundo inteiro que você conhece o Deus Todo-Poderoso e que você agora é parte do povo que pertence a Ele. Você tomou o nome dEle para você. Você não mais diz, eu sou devoto disso, eu sou devoto daquilo. Não, você agora abdicou de todos os outros nomes. E você está contando para o mundo inteiro que você só reverencia um nome. Que agora você pertence ao único Deus. Porque você agora sabe a verdade, que não há outros, que só há um. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque você fez isso. Você, ainda que não pronuncie o nome dEle nas coisas casuais, ou imorais, ou zombeteiras, mas o fato é que a sua vida pegou o nome dEle. O nome dEle agora está ligado à sua vida, e a sua vida agora está ligada ao nome dEle. Então, se você não se esforçar por entender os mandamentos dEle, e entender que de fato são isto, mandamentos, e se você não for uma pessoa que no seu íntimo esteja em guerra com as suas próprias fraquezas, não adiantará ninguém pregar contra o pecado para você. Não adiantará ninguém te expor as verdades bíblicas que condenam essa conduta, aquela e aquela outra conduta. Porque o que se diz cristão, mas ele não está em guerra pessoal contra os seus próprios pecados, está tomando o santo nome de Deus em vão. Porque Ele está colocando diante de nós uma ordem determinante. O Senhor vosso Deus é santo, então sede santos, como Ele é santo. Isso está no Antigo Testamento, isso está no Novo Testamento. Por que a gente vai à igreja evangélica e as pessoas pegam tanto no pé da gente por causa de pecado? Porque na igreja evangélica a gente não prega a nossa mensagem, a gente prega a mensagem de Deus. Nessa carta aberta que Ele deixou para a humanidade. Para quem que o pecado é uma coisa tão séria, tão grave? Aos olhos de quem? Aos olhos do Deus da palavra. Aquele que hoje é o meu Deus, é o seu Deus. Paulo diz, se você tomou o nome de Cristo para a sua vida, se você o confessa publicamente, se de fato Ele é o seu Deus, o Deus a quem você se prostra, a quem você adora, aparte-se, afaste-se de todas as práticas que Ele, o teu Deus, condena. Mas essa igreja é de usos e costumes, eu não estou te pregando igreja. Quando eu estudo para pregar a palavra aos teus ouvidos, eu não pego o estatuto dessa denominação para estudar. Eu pego isso aqui, ó, os estatutos de Deus para a vida do povo de Deus. Quem está requerendo de nós uma conduta digna do santo nome de Jesus Cristo é o próprio Jesus Cristo. Paulo diz, aquele que toma o nome dEle e confessa o nome dEle, você tem um compromisso, você tem uma responsabilidade, aparte-se da iniquidade. Senhor, nesta igreja mesmo eu tenho aprendido que eu não serei totalmente santo e livre de pecados enquanto eu não partir para a eternidade, porque só então haverá glorificação no arrebatamento da igreja. Verdade. Essa obra final, essa plenitude da graça, nós vamos alcançar juntos no arrebatamento da igreja. O que não significa que enquanto isso não acontece, nós podemos simplesmente nos entregar às nossas concupiscências, porque a palavra de Deus vai dizer, se eu não me engano, através de Tiago, que nós somos arrastados, seduzidos, engodados pelas nossas próprias concupiscências. E o que são elas? São os nossos apetites antibíblicos, são os nossos ímpetos e prazeres e desejos e vontades, seja na área ética, seja na área moral, seja na área espiritual, mas coisas que estão contrárias aos santos mandamentos da palavra de Deus.
Então Paulo diz, você precisa conhecer a verdade bíblica e você precisa fazer um paralelo entre o que está escrito e o que você permite na sua conduta. Você permite, ninguém vai arrancar isso à força. Se tem alguma coisa na minha conduta que é antibíblica, ninguém vai arrancar isso à força. Eu posso estar numa igreja que anuncia a verdade, que onde há pregadores que não se acovardam, ministram a verdade conforme o Senhor mandou ministrar. Eu posso ouvir, eu posso entender, mas a igreja não vai tirar de mim práticas que estejam contrárias aos mandamentos da palavra de Deus para o povo de Deus. Se eu não tomar uma postura, se eu não fechar um compromisso de responsabilidade com o nome de Cristo que eu carrego, eu vou me unir a um batalhão de crentes nominais que estão na sociedade brasileira, trazendo desrespeito e descrédito à obra de Deus e à palavra de Deus no nosso país. E não imagine você que quem está agindo nesse desserviço ao Evangelho no Brasil sejam apenas os homens de púlpito, os homens de mídia. Não se engane. O rebanho também está cooperando nesse estrago. Muita gente que não tem projeção dentro da sua própria congregação, não tem nenhum cargo, nenhuma função que o projete, que o exponha, mas se diz um cristão, embora haja com total desrespeito à palavra de Deus no seu dia a dia. O que essa pessoa está fazendo? Ela está dando razão ao mundo para não crer no Evangelho. Ela está dando motivos à sociedade ímpia de descrer da glória de Deus, que se refere à perfeição do próprio Deus. Então Paulo está, pelo Espírito Santo, nos alertando e dizendo: não fique sossegado imaginando que está seguro de não estar tomando o nome do Senhor em vão, porque não repete de forma casual, ou de forma obscena, ou de forma zombeteira. Talvez nós estejamos tomando o santo nome do Senhor em vão, tão somente porque não estamos em guerra dentro de nós mesmos, contra os nossos próprios pecados. Porque às vezes, irmãos, nós ficamos nos debatendo e nos desgastando com os pecados do mundo, como se deles pudéssemos dar conta. E a gente fica horrorizado, mas olha como é que o povo está, olha quanto que progride isso, olha a quantidade de gente mexendo com aquilo, olha como que a sociedade está cheia de gente fazendo aquilo outro. Eu não dou jeito no pecado deles, e Deus não requer isso de mim, mas uma coisa Deus requer, que eu dê jeito no pecado de uma pessoa, de quem? Eu mesmo. Se a gente não está dando conta dos nossos pecados, por que tanto nos incomoda o pecado do outro, o pecado do mundo? O que a palavra de Deus diz? O mundo jaz, descansa, não oferece resistência, deixa que o maligno o leve, deixa que o maligno o conduza. O mundo jaz no maligno, sem resistência. Mas eu não, você não. O maligno não tem parte conosco mais. Nós tomamos o santo nome de Cristo para a nossa vida. No mundo espiritual, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Todas as entidades e guias e potestades do inferno que podiam imaginar terem direito de posse sobre a nossa vida e a nossa história, eles foram banidos. No dia em que nós assumimos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e por meio de Jesus Cristo, fomos levados à comunhão do Pai, do nosso Salvador, aquele que unicamente Ele é de verdade, Deus. Então, quando nós caminhamos nessa terra, a palavra diz: aparte-se da iniquidade. Senhor, às vezes é tão difícil, Deus sabe, e Ele não está dizendo que Ele requer perfeição, Ele está dizendo que Ele quer olhar lá no fundo da nossa alma e ver que nós não estamos brincando, nós estamos de fato em guerra contra os nossos pecados. Nós não cruzamos os braços e dissemos assim: ah, mas Deus entende. Não, nós não estamos com essa covardia.
Nós estamos buscando nas madrugadas, nos jejuns, nós estamos buscando nas manhãs de consagração, nós estamos buscando nos momentos de oração, nós estamos dizendo: me resgata, me resgata. Deus, não me entregue a mim mesmo, não me entregue a mim mesmo. Deus, renova meu vigor espiritual. Eu preciso prevalecer como um santo de Deus nessa terra, porque é para isso que eu me rendi ao Senhor. Porque se fosse para eu continuar mundano, porque cargas d'águas, eu viria para o Evangelho. Se a sede da minha alma é pelo mundanismo, a troco do quê eu vim parar dentro de uma igreja evangélica? Para bagunçar o coreto, como se diz? Para tumultuar, para escandalizar? Não tem lógica. Não tem lógica. É incoerente, é fora de senso. Se me rendi ao Senhor é porque eu quero a nova vida que só o Senhor tem para dar. Eu quero, eu preciso. Ele tem para me dar, Ele me oferece. Por que razão eu não desfrutaria dela? O que me impediria de ser, na face da terra, um santo de Deus? Exatamente o que poderia impedir esta obra de Deus na minha vida? Se Ele quer, eu quero, Ele pode e eu me rendo, como que isso não vai funcionar, gente? Então, se é o que eu quero, manter-me debaixo dessa bandeira do santo nome de Jesus, a palavra diz então: não tome o nome dele em vão, aparte-se da iniquidade. Senhor, todos os dias eu me lido e luto com os meus pecados. É isso mesmo. Ele só quer ver isso, que você está lutando. Que você está lutando. Que você de verdade está num projeto para se livrar disso. Para corrigir isso. Para consertar isso. Isso é legalismo. Então Jesus era legalista. Porque ele mais do que ninguém, no Novo Testamento falou sobre isso. De abandonar a iniquidade, abandonar a iniquidade, abandonar a iniquidade. Ele não estava preocupado em ser popular, para que as pessoas então viessem as multidões atrás dele. Ele estava preocupado em mostrar a verdade. Por isso ele disse uma certa vez, naquele dia: muitos virão dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós ganhamos almas, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos. E ele dirá: apartai-vos de mim, eu nem vos conheço, porque vocês praticavam a iniquidade. Mas Senhor, quem é que entra aí no céu agora e não era um pecador? Não, todos que entraram aqui e entrarão aqui são pecadores, porém libertados do domínio do pecado. Eles não são escravos do pecado. Ser pecador é uma questão inerente à sua natureza humana, mas eles não são escravos do pecado. Quando eles ouviam a minha palavra, eles tremiam diante dela. E o coração deles se comprometia com a palavra, não com os desejos da sua carne. E eles começavam a sua busca. Senhor, graça, eu preciso de graça para eu superar isso, para eu vencer isso. Ó Deus, tu sabes, o adversário tem zombado de mim nesta área. Mas em nome de Jesus, eu tomo o santo nome de Jesus. Eu menciono o santo nome de Jesus. Eu invoco o santo nome de Jesus. Tu és o Deus desta vida, Tu és o Deus desse corpo, Tu és o Deus do tempo de existência dessa criatura. Então, Senhor, toma posse do que é teu, toma posse do que te pertence, toma posse do que compraste por um alto preço. E eu serei fiel a Ti, Senhor. Que a glória de Deus resplandeça nas nossas vidas, meus irmãos. Que nós não nos tornemos tão acostumados e familiarizados com essa glória, que comecemos a tratá-la como coisa casual de menor valor. Que através dessa ministração nessa noite, um milagre esteja acontecendo aqui. Porque eu olho para você e vejo você tão atento à palavra. Eu vejo homens e mulheres, eu vejo moços e moças tão atentos a esta ministração. Você sabe o que está acontecendo aqui agora? Duas coisas estão sendo liberadas aqui desse altar, e nenhuma delas tem nada a ver com a minha pessoa. Está sendo liberada a palavra e o poder de Deus. Com a palavra vem a compreensão da vontade do Senhor, e o poder nos capacita para obedecer essa vontade.
Eu e você somos vasos de barro, carecemos do agir de Deus na nossa vida, mas o Senhor está pronto para nos levar além, num ponto mais alto da nossa experiência com Ele. Mas Ele requer desse povo que toma o seu nome nessa terra, que nós sejamos intensos para com Ele. Toda vez que você cantar, canta para tocar o coração dele. Todas as vezes que proferir o santo nome do Senhor, lembra quem Ele é. Eu te garanto, vai acontecer uma coisa extraordinária. Seu coração vai acelerar no peito e vai te dar vontade de começar a orar, a chorar, a pular, a cantar, a adorar. Talvez você não vai poder fazê-lo por causa do ambiente e da atividade que você estiver fazendo, mas Ele vai receber da sua alma a sua declaração: Senhor, eu fico extasiado diante de Ti. É isso que a nossa alma precisa apresentar ao nosso Deus. Fica de pé, por favor. Os irmãos do louvor vão estar aqui ministrando um louvor, uma adoração. Mas eu quero que você ouviu a palavra, você compreendeu a verdade do Senhor. Feche os seus olhos, por favor. Não se distraia com nenhuma movimentação. Feche os seus olhos. Não saia do seu lugar, não se movimente. Feche os seus olhos. E agora pense em Deus. Deixa a pessoa, a verdade dele encher a sua mente. Tudo que você sabe que Ele é. Sabe, irmãos, nós ficamos às vezes desmerecendo a obra de Deus, por ficarmos imaginando que as falhas de homens ligados à obra de Deus desmerecem a obra de Deus. Não caia nesse engano. Ele é todo poderoso. Ele é a majestade soberana. Pensa no seu Deus, lembra do seu Deus, lembra do seu Deus. Deixa essa imagem, deixa essas verdades inundarem a sua mente. Então, corresponda a isso. Se expressa, adora, chora, declara seu amor, faz alguma coisa, reage à presença dEle, reage ao que você sabe sobre Ele. Ofereça o seu culto agora, sua adoração, adoração. Adore-o, 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 adore-o. Deixa a sua alma ser tomada por isso, pela adoração a Ele. Ele, o verdadeiro, o verdadeiro, o verdadeiro Deus. Você o tem, você o conhece, você pertence a Ele. A sua vida, como ouvimos domingo passado, é templo e morada dEle, templo e morada dEle. Do único Deus, do verdadeiro Deus, do poderoso Deus. Como é que você fica quando você pensa nele? Como é que você fica quando você pensa nele? Trabalha isso, igreja. Não seja indiferente. Não seja indiferente. Se derrama, que a sua alma se prostre. Que todo o seu ser o adore. Que todo o seu ser o adore. Aleluia, aleluia, poderoso Deus. Pensa nele, pensa nele, lembra da glória dele. Só você e Deus, só você e Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Tu és magnífico, Senhor. Aleluia. Tu és maravilhoso, Pai. Maravilhoso, Pai. Ah, toca a tua igreja, Senhor. Revela a tua glória, Deus, tua majestade, Senhor. Que o fogo de Deus arda na nossa alma, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Deus. Tu és magnífico, Jesus.
suas mãos bem alto, mais alto que você puder. Levanta a sua face, embora com seus olhos fechados. Um dia seus olhos o verão como Ele é. Um dia nossos olhos o verão cheio de glória como Ele é. Mas pela fé, creia que Ele é cheio de glória. Então exalta, então engrandece, porque é isso que a gente faz com quem é cheio de glória. Aleluia! 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 Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe a nossa adoração. É o teu povo que te adora. É o teu povo que te adora. Mas temos liberdade nessa noite para adorar a esse Deus maravilhoso. Recebe, Senhor. Recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor. Pois só tu é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Canta para exaltar ao Senhor. Do Espírito Santo encher a tua vida. Aleluia! Seja para sempre exaltado. Seja para sempre exaltado. Aleluia! Desce, Senhor. Desce no meio do teu povo, Senhor, e derrama da tua Shekinah. Derrama do teu poder. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós temos que criar uma escola do glória a Deus e do aleluia. Vamos fazer essa escola existir no nosso meio. Por que nós temos que dar glória e aleluia o tempo todo? Porque lá em cima tem milhares e milharias de anjos